Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Se liga só, o São Paulo Futebol Clube, na figura do seu diretor de futebol, garante que está atrás e consultando inúmeros laterais esquerdos. Eu quero abordar esse tema com você aqui hoje e falar também de um cara masterclass, sabe, o Okonkwo, que já é do São Paulo, o monstruoso. Aqui o São Paulo fez um golaço. Esse sim é diferenciado demais. E o São Paulo está 200% de parabéns com esse rapaz aí que já é do São Paulo, atacante top. Aliás, tem atacante, centroavante do São Paulo Futebol Clube que fez 7 jogos nessa temporada aqui, está com 0 gols e o contrato acaba no final do ano. O São Paulo tem buscado pela renovação. Meus amigos, são todas as últimas notícias do São Paulo que eu falei com vocês aqui agora. Vou falar também sobre o jogador do São Paulo que está disputando o campeonato lá em Portugal. É muito top, vem comigo, você vai se deliciar agora com as notícias do São Paulo. Deixa um like aí pra dar moral, posso contar? Deixa o like aí, like, top. E se inscreva também no canal, vai lá agora e deixa o like, se inscreva no canal, que você vai ficar fazendo parte dessa família que só cresce. Somos 130 mil já aqui, não queria falar não, tá? Queria falar não, mas 130 mil familiares, tamo junto. E quero também te lembrar antes que esse vídeo é um oferecimento de 1xBet, que é uma casa de bookmaker top, onde você consegue dar palpites de futebol e se acertar, você ganha, cara. Hoje tem o Brasileirão. No primeiro comentário fixado você encontra o meu link, é onde você consegue se cadastrar na 1xBet e ter um bônus de boas-vindas. Com o bônus de boas-vindas, o primeiro depósito que você fizer, ele tem o valor dobrado, tá? Deposita 500, vira 1.000, 1.000 vira 2.000, assim vai até os 3.000 reais. E aí você tem os jogos hoje do Brasileirão, que são o seguinte: tem o Grêmio contra o Cruzeiro, Atlético do Paraná contra o Bahia e tem também o Vasco contra o Corinthians. Aqui o Corinthians, eu acho que o Corinthians ele vai brigar para não cair mesmo, e o Vasco, que tem acabou de fechar com o Felipe Coutinho, mas tem lá o Verratti, a vitória do Vasco paga 2,14, a do Corinthians 3,52. Eu acho que a odd tá muito boa, porque eu vou de Vasco e para mim o Vasco vai ganhar. Primeiro comentário fixado, beleza? Valeu, XBet, tamo junto. Galera, é o seguinte, vamos lá. É aqui, ó. Eu quero falar com vocês que o atacante Juan, centroavante do São Paulo, da categoria de base, ele está lá. Só que tem uma coisa que me pegou de surpresa. O São Paulo, Belmonte, falando da renovação do Juan e tal, o Juan, ele não renovou o seu contrato ainda com o São Paulo, assim como o Wellington, e o contrato acaba agora no final do ano. E aí, eu te pergunto, você gostaria que o Juan renovasse o contrato com o São Paulo ou não? Eu vou ser muito sincero com você, cara. Renovar para ter uma função no São Paulo, ok. Se for bem baratinho e tal. Agora, é um cara que teve inúmeras oportunidades de mostrar a que veio. Ele tem 22 anos e ele não mostrou ainda. E isso, na minha opinião, ocupa espaço de gente que pode ser melhor que ele. Por exemplo, vou exemplificar aqui. O menino lá do Palmeiras, o Estevão, ele fez 17 anos agora, ele tem 16. Ele fez 17 e ele tá deitando e rolando em cima de zagueiros profissionais do futebol brasileiro aí, da Série A do Brasileirão. Estevão nem olha pro cara, ele costura o cara e faz o gol, ou dá assistência. E o Juan nunca fez isso, e ele está com 22. Ó, 17, 18, 19, 20, 21, 22. São 5 anos a mais, 4 para 5 anos a mais, que ele tem mais do que o Estevão. Então quando fala Juan, muito novo, base, Cotia e tal, pense no Estevão, para ter um parâmetro, para ter um meio de comparar o quanto que o Juan teve chance ainda e não provou. Então nada contra o Juan, quero até que renove, se der certo e tal, mas tem que ser muito barato. Se cobrar, quero ganhar 400, esquece, meu, esquece. Nem para dar a oportunidade, a chance que o Pablo Maia teve, porque o Juan não tem a pegada do Pablo Maia de jogo de bola. O Nestor também não tinha, acabou dando a volta por cima, isso é importante. O Juan pode um dia ser um Nestor, mas para ser um Lucas Moura, eles nunca vão conseguir, eu acho. Já passou desse período. O São Paulo tem amadurecido o jogador e o corpo dos caras não estão ficando prontos com 17, 18, como o Palmeiras tem feito. Eles têm feito isso com 22, 23, 24, 25. Aí é tarde.
aí não adianta mais. Então, Juan, eu desejo melhor sorte pro Juan, mas não sei até que ponto o Juan ele pode ter uma importância tão grande no time de São Paulo, não sei até que ponto pode renovar esse contrato, seria importante. O William Gomes, em contrapartida, os jogos que ele fez pelo São Paulo já está deitando e rolando, né? Ele não tem oportunidade com técnicos do meu dia ainda, mas o William Gomes já é um jogador que desperta o interesse do futebol europeu. Então aí tá um cara que você tem que se preocupar em manter no time para poder vender e vender bem. Olha a diferença do Juan pro William Gomes. O Juan não tem proposta por aí. O Juan, ele não chama a atenção de ninguém. Em contrapartida, o menino igual o William Gomes, o mundo já tá querendo. Percebe como eu tenho razão no que eu tô falando em relação à idade, oportunidades que teve e o quanto pode mostrar? Sei lá, tô meio preocupado aqui. Gente, uma notícia muito interessante que o Belmonte falou para todo mundo aí, é que o São Paulo tem buscado e consultado inúmeros laterais esquerdos. O São Paulo consultou inúmeros. Isso me preocupa por um lado, o lado chamado Alexandro, mas por outro eu acho bacana ter um plano B, um plano C, um plano D e tentar um jogador assim diferenciado. O São Paulo, quando fez a proposta para o Alexandro, o São Paulo garante que está esperando somente o Alexandro dizer eu quero jogar no Brasil e aí ele fechará com o São Paulo. O São Paulo espera até quinta ou sexta-feira, já é quarta. O São Paulo espera até amanhã ou depois de amanhã a resposta final, definitiva do Alexandro para poder ter o seu lateral esquerdo. Se o Alexandro voltar com uma negativa, não, não vou assinar com vocês, eu quero jogar em, sei lá, Portugal, por exemplo. Aí o São Paulo vai ir buscar um outro lateral esquerdo que o São Paulo já está de olho. O nome que surgiu, até já abordei isso aqui no canal, é o do Christian Borja, lateral colombiano de 31 anos. É um jogador interessante, mas assim, o brilho do jogador de 31 anos, ele demorou muito para brilhar mesmo, nossa, que jogador top, que raridade. Eu acho que é um jogador que chegaria no São Paulo para ser normal, pode até despontar aqui, encontrar e jogar muito, mas assim, o certo, o mais esperado é que ele seja um jogador normal, nada fora da curva, nada demais. Inclusive, o Corinthians, ele teve uma sondagem, uma conversa pelo lateral Borja, e aí o Corinthians mesmo demorando para decidir-se, né, se vai ficar com Borja ou não, o São Paulo teve o jogador oferecido pelo staff do jogador. Então assim, se o Corinthians, nessa draga que está, pensou, torceu o nariz pro Borja, imagina o São Paulo que tem hoje o Patrick Lanza, que é a seleção de base, e que pode pegar aí o Alexandro, é um outro nível de jogador, né? Se o Alexandro não vier pro São Paulo e terminar o dia assim, fechamos com o Borja, não sei pra você, pra mim vai ser uma coisa bastante decepcionante. Vai mesmo, não é assim que pra mim você cria a expectativa no Alexandro e acaba o dia com o Borja. Você fala, cara, beleza, tá bom, vai, tudo bem, mas pra mim não serve. Menino chama Igor Felisberto, veio para a lateral direita do São Paulo da equipe de base como um fenômeno. E olha que coisa interessante, eu não vou me alongar muito porque o Moreira voltou, o Igor Vinícius tem contrato que o São Paulo tá jogando e jogando legal, Rafinha fez a renovação até esse ano aqui, não deve brilhar mais pelo São Paulo, mas vai ser importante. Agora o Felisberto, ele mais 3 jogadores, 4 jogadores do São Paulo estão em Portugal, com a seleção brasileira, que não é com o São Paulo, é a seleção brasileira, sub-17, eles estão disputando ali o Cascais Luso Cup, que é um campeonato ali que está rolando em Portugal, mas ele tá com a seleção brasileira. O São Paulo mandou para lá o Luca, o zagueiro Igão, o volante Pedro Bezerra e também o lateral direito Igor Felisberto. Me chamou a atenção do Igor Felisberto porque ele é um jogador que o São Paulo conta demais com o ganho técnico, que ele é craque, e conta também demais com a venda dele. Ele custa mais de 300 milhões de reais se o São Paulo vender esse rapaz. E estando na seleção agora no Sub-17, eu acho que é o caminho mais preciso para custar uma grana na Europa. E ainda está jogando em Portugal, que é onde os jogadores brasileiros têm um grande mercado, até pelo idioma e tal. Bem bacana pensar no Felisberto lá em Portugal. Acho que o São Paulo pode ter esse grande lateral um dia no time, mas se vender agora, amortizar dívidas e liberando caixa, eu acho que também fica top, viu, galera?
Um outro caso aqui que eu quero trazer para vocês é o do Bobadilha. O Bobadilha ele voltou para o time de São Paulo e está gerando discussão se o titular agora vai ser o Luiz Gustavo ou se o Bobadilha retoma seu posto de titular na ausência do Pablo Maia. O Alisson sendo o senhor do meio-campo do São Paulo ali, não para mim, não para você, mas para os técnicos, né? Jogou com o Rogério, jogou com o Dorival, jogou com o Carpini e agora é um jogador muito elogiado pelo técnico Zubeldia. E aí o Alisson ficando naquele meio-campo ali, você tem o Bobadilha que estava sendo titular, foi convocado para a seleção do Paraguai e aí o Luiz Gustavo ganhou a chance, ganhou a titularidade. O Luiz Gustavo está agarrando bem a oportunidade, é muito bom de bola e o Bobadilha voltou e o São Paulo pode agora ter uma modificação nesse time titular, o que eu acho que é uma coisa meio esquisitinha. Gente, antes de falar da grande joia do São Paulo, o Rames Rodrigues tem uma sondagem enorme para largar o São Paulo e ir para o time do Simeone, o Atlético de Madrid. E isso é uma coisa que pega bastante, né? Porque assim, se você aí gosta do Rames, você fala, poxa, o cara poderia escrever uma história no São Paulo, olha como ele tá jogando na Colômbia. Então você gosta do Rames, você não vai querer que ele vá embora, né? Que acho que até é o meu caso aqui. E se você não gosta do Rames, você é o cara que não gosta, não acredita nele, acha que ele é um ex-jogador, acha que ele não quer jogar no São Paulo, que ele é um baita chinelinho, você também deve estar com a pulga atrás da orelha nesse momento, porque você tá vendo o Rames destruir os jogos na Colômbia, jogar muita bola mesmo, ser o melhor jogador da Copa América, disparado. E aí, o Simeone, que é um dos técnicos mais bem pagos do mundo, um dos técnicos mais cobrões do mundo, que está no Atlético de Madrid. Ele tem o Griezmann lá, sabe? Assim, tem jogadores que jogam nas seleções, que disputam Copa, ganham Copa. É um baita time o Atlético de Madrid. Não é igual o Real Madrid. Mas assim, quando o Barcelona não tem o Messi, Atlético de Madrid e Barcelona até se equivalem em alguns momentos. Acima de Betis, acima de Alavés, de Málaga, de um monte de time ali da Espanha, sabe? La Coruña, uns times que já existiram, Sevilha, que não existe mais. O Atlético de Madrid é acima, é superior. E aí você fala, poxa, no São Paulo não tem nada, né? Não jogou, não vai jogar e tal. Mas no Atlético de Madrid com o Simeone, que é um cara que gosta do futebol de contato, é um cara que gosta do futebol raçudo, pegado, aí você fala, poxa, lá vai jogar. Então acho que até você que não gosta do Rames deve estar com a pouco atrás da orelha agora. Mas o vídeo não é pra falar do Rames, eu quero falar de Ryan Francisco, ou Rian Francisco, como dizem por aí nas transmissões. O Rian, ele não cansa de quebrar recordes, já está com 22 gols na equipe de base. Nesse ano aqui, a média do cara é de 40 a 45 gols por ano. É uma média, assim, estratosférica. E assim como eu comecei o vídeo falando da idade do menino Juan, que tem 22 anos e que ainda não deu certo no São Paulo, e eu fiz o comparativo com o Estevão do Palmeiras, que fez 17, o Rian é um pouquinho mais velho do que o Estevão. Ele tem 4 meses a menos do que o Endrick, ou seja, ele tem quase a idade do Endrick, jogador titular da seleção brasileira. Então o Endrick tá pronto, com a idade que tem, mas o Rian Francisco não. O Endrick foi comprado pelo Real Madrid e não pôde ir por causa da idade. Não tinha 18, agora vai. E aí você pensa, poxa, o Endrick está detonando, fez 18. O Rian tem a idade dele e é um pouco mais velho que o Estevão. O Estevão, ele é encarado hoje pelo Palmeiras como o jogador a ganhar o título do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil. Eles querem o melhor atacante hoje lá. Não é o Rony, não é o Flaco Lopes. Dudu tá afastado. O melhor atacante do Palmeiras chama Estevão. E ele é um pouquinho mais novo do que o Rian Francisco, que é nosso. Quando a galera do São Paulo olha pro Rian Francisco e fala assim, ó, daqui uns 3 anos, né? Ele não tá pronto. E o Palmeiras vai ganhar título aí com o Estevão. Isso não me desce, cara. Eu não sei se pra você consegue digerir essa informação, mas não me desce. Como é que o Rian Francisco, o artilheiro das multidões, o maior artilheiro do mundo, proporcionalmente falando, não pode jogar no São Paulo por conta da idade? Um São Paulo que tem hoje o Caleri, que se machuca muito, e tem o Juan como reserva dele, antes de chegar o André Silva, que o Zubeldia até posiciona de maneira curiosa o André Silva. O Rian Francisco não pode jogar, não pode chegar no São Paulo e nós vermos o que nós vimos o Estevão fazer com a zaga do Bahia no último jogo. Sabe, pra mim é absurdo. Então, já que o São Paulo tem essa pegada aí,
de sempre a melhor categoria de base, os melhores jogadores, mais bem vendidos e tal, que é histórico pra gente, olhar pro Rian Francisco agora e não vê-lo entre os titulares do São Paulo, entre os 12, o 12º jogador do São Paulo hoje, pra mim é absurdo. Então, São Paulo, olhe pro Palmeiras e veja como eles estão entregando da base os jogadores para o time principal. Reparem só como eles estão entregando esses jogadores, como os caras chegam pro time do Abel Ferreira, vindo da base. Veja o corpo deles, como eles estão fisicamente, e olhe pros do São Paulo com 22, não é com 17, é com 22 anos, e veja a discrepância. Veja como nós paramos no tempo. É nessa parada no tempo que o São Paulo afunda. É isso que não pode acontecer. Então alguém lá da base tem que ser responsabilizado por isso, e o São Paulo não pode mais olhar pro Rian, mais velho que o Estevão, ver o Estevão destruir os jogos, olhar pro Rian e falar, ele não está pronto. Isso não pode. Isso não aceitamos mais. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que você tenha gostado. E se gostou, deixa esse like aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!